Bom, gente, agora eu vou explicar a vocês o assunto de religião, tá certo? Sobre o significado de parábolas. O que quer dizer parábolas? Primeiro, parábola vem do grego parábolis, que significa comparação. Então, uma parábola, ela é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Jesus contava parábolas para ensinar aos seus discípulos o evangelho, tá? Então, uma parábola, ela não narra coisas que realmente aconteceram. São histórias inventadas, né? Mas que revelam verdades bem profundas. Alguns conceitos são difíceis de explicar porque são abstratos, mas dentro de uma história, né, um conceito tem uma aplicação prática, certo? E se torna mais fácil de entender. Então, parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito usando exemplos do nosso dia a dia. Jesus, quando queria explicar temas complicados como era a salvação, o reino dos céus, o perdão de Deus, o amor ao próximo e o juízo final, ele utilizava algumas parábolas. Por exemplo, a salvação, ele contava a parábola do semeador, que a gente encontra na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8, e o versículo de 4 a 8. O reino dos céus, ele usava a parábola do grão da mostarda, que a gente encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32. O perdão de Deus, na parábola O Filho Pródigo, tá? Que a gente encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 11 até 31. O amor ao próximo, na parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, versículo de 30 a 37. E sobre o juízo final, ele usava a parábola do trigo e do joio, que encontra-se em Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30. Então, ele usava essas parábolas para explicar cada um desses temas, que era muito complicado para as pessoas. Mas aí, quando ele contava as parábolas, ele contava e logo em seguida ele explicava. E os seus discípulos conseguiam entender. Aí no tempo de Jesus, né, era comum usar essas parábolas para ensinar. Uma parábola é fácil de lembrar, tá? E usa uma linguagem que as pessoas entendam. Como muitos dos discípulos de Jesus trabalhavam no campo, então ele usava o trabalho agrícola como exemplo de suas parábolas. Jesus muitas vezes também respondia com parábolas às perguntas que as pessoas lhe faziam. Ele contava parábola, aquelas multidões que se reuniam junto a ele, tá? E curiosas, né? Ele explicava o seu significado depois aos seus discípulos. Ele contava a parábola e depois ele explicava. Hoje em dia, quando a gente lê uma parábola na Bíblia, né? Normalmente a gente já vê com a explicação junto. Então, é importante ver o contexto, certo? Em que Jesus contava essas parábolas e também explicava o seu significado. Então, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, ele sempre contava, né, o que ele queria passar dos seus ensinamentos através dessas parábolas. E muitas pessoas aí chegavam e perguntavam, né? Para que servem as parábolas? Aí Jesus dizia, porque somente a vocês é dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino do céu e não aos outros. Então, quando ele falava isso quer dizer que aquela mensagem através das parábolas era secreta, né? E só quem poderia saber eram aquelas pessoas que tinham o privilégio de conhecer o que realmente o reino de Deus passava, né? Então, nem todo mundo conseguia entender as parábolas, tá? Porque elas não são de fácil entendimento, certo? Elas são assim, para você entender uma parábola, você tem que prestar bastante atenção.
porque senão você não vai entender o que ela está transmitindo para você, tá? Então, a minha explicação de religião é essa, certo? Sobre o significado de parábolas, tá bom? Eu vou ler uma parábola para você. Eu vou ler uma parábola bem conhecida, que é a do bom samaritano, que ela é bem legal. Ela tem um entendimento fácil, certo? Então presta atenção. Então vejam só, a parábola do bom samaritano. Um dia, quando Jesus estava ensinando, um perito na lei o pôs à prova. Os peritos na lei eram pessoas que conheciam a lei de Deus dada a Moisés a fundo. Depois de terminar que para ter a vida eterna é preciso amar a Deus e amar o próximo, o perito da lei perguntou a Jesus quem era o seu próximo. E em resposta, Jesus contou essa história. Então, continuando aqui, né? Eu estou com a minha Bíblia, tá certo? Bíblia Sagrada, né? Que a gente pode encontrar todas as nossas parábolas, ok? No livro de Lucas tem várias parábolas, muito interessante, cada uma mais linda do que a outra, que realmente passa um ensinamento muito bom para a nossa vida. Eu vou ler a do bom samaritano, tá? Vou iniciar assim. E eis que certo homem, um intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Então, a parábola do semeador fala sobre o amor do próximo. Então vamos lá. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também o passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quando deste 3 te aparecer ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Então vejam só, a história do bom samaritano quer falar sobre o amor ao próximo. Passou 2 sacerdotes, né? Aquele homem que dizia acreditar em Deus, mas ele passou, viu aquele homem todo machucado e não ajudou. E um samaritano passou, ajudou o homem, curou dos seus ferimentos, levou ele até uma hospedaria e pagou as pessoas para tomarem conta dele. Então vejam só, amor ao próximo é isso,
um cuidar do outro. A gente não pode ver o outro no mal e deixar ele lá, né? Por si só morrer. A gente tem que ajudar. Esse é o ensinamento de Jesus para conosco, certo? Então, as parábolas, através das suas histórias, elas passam o ensinamento que Deus quer que a gente aprenda, tá certo? Então, eu quero que vocês escolham uma das parábolas, certo? E escreva no seu caderno, certo? Essa é a 6ª questão da sua atividade de religião. Espero que tenham entendido e que tenham gostado, né? De saber como é que Jesus fala com a gente, tá bom? Então, um beijo e até daqui a pouco. Tchauzinho.